Espírito de Deus. Senhor, a tua presença é viva neste lugar, Senhor. Meu Deus, eu não posso te ver, mas eu posso te sentir, Deus. Oh, aleluia, aleluia. Adore a Ele nessa noite. Tire um momentinho, adore ao Senhor. Esqueça o que está acontecendo na tua vida. Diga para Ele: Senhor, eu sou grato por cada minuto que o Senhor tem me prensado. Aleluia. Aleluia. Oh, Espírito de Deus. A palavra de Deus diz, irmão, que onde tiver 2 ou 3 reunidos no seu nome, Ele está presente ali no meio deles. E um dia eu perguntando para Deus: Senhor, quando aconteceu isso? Ele me disse: olha para a fornalha. Ali tinha 3 e o outro era eu que estava no meio deles. E Ele está aqui nessa noite, Ele está ao teu lado aí. É Ele que está falando ao teu coração. Aleluia. Glória seja dada ao teu santo nome, Senhor. Versículo 47 e 48 do capítulo de número 22. Falava ele ainda quando chegou uma multidão e um dos 12, chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? Aleluia. Meditando nessa palavra, irmão, meu coração ficou pequeno quando eu olhei para minhas atitudes. Deixa eu fazer uma pergunta para você que está aqui nessa noite. Como é que tu tem reagido com os teus inimigos? Como é que tu tem agido ou reagido com aqueles que procuram acabar contigo? Você que está com a Bíblia aberta aí, Mateus no capítulo de número 26 e versículo 50, o Senhor quebrou meu coração aí. Quando eu era um homem grosso, que não sabia o que era amar, muitas vezes eu pensei que as minhas atitudes eram capazes de fazer alguma coisa e mudar a minha vida. Mas eu não amava o meu próximo. Eu não orava pela vida do meu próximo. Eu fazia aquilo que está escrito no livro do profeta Isaías. Eu buscava com a minha boca, mas o meu coração estava distante dele. E ao olhar esse texto no Evangelho de Mateus, que fala sobre esse mesmo assunto, eu vejo Jesus olhar para Judas e dizer assim: amigo, que veio fazer aqui? Eu pergunto para a igreja: Jesus sabia ou não sabia que ele ia trair ele? Aleluia. Eu creio que se ali fosse eu teria feito, no mínimo, tirado ele da minha frente. E eu tenho certeza que com muitos aqui não seria diferente. Ele estava me traindo. Ele estava me vendendo por 30 moedas. E Jesus olha nos olhos de Judas e diz assim: amigo. Eu vejo Jesus nos ensinar algo maravilhoso, meu querido irmão, minha querida irmã. Independente de quem seja, independente do que esteja fazendo na sua vida, independente do que aconteça, ame. Você não tem que se preocupar com o que vai acontecer. Ah, meu querido irmão, mas eu não consigo ficar por baixo. Fique por baixo, irmão.
Nós precisamos ser tratados por Deus. O Senhor nessa noite, Ele está falando ao teu coração, porque Ele está tratando o teu caráter. Nós somos a igreja de Deus. Nós temos testemunhado diante a nossa sociedade. É para nós que o mundo olha. Talvez você não tenha entendido por que você chega num lugar e as pessoas só olham para você, só apontam seus defeitos. Esses dias eu estive dando uma das doutrinas da nossa igreja falando sobre o sal da terra. E muitos do nosso meio hoje estão deixando de salgar. Quando a Bíblia nos diz que se o sal ele for sem gosto, ele não serve para outra coisa, a não ser para ser pisado pelos homens. Mas uma coisa eu te digo, se é pelo nome de Jesus que você está suportando tudo isso, saiba que os humilhados serão exaltados. O melhor Deus tem para a tua vida. Só Ele pode fazer isso. O que tu pede a Ele, irmão, eu não posso fazer, o pastor não pode. Mas eu tenho certeza que o Senhor Jesus, Ele vai fazer por ti. Talvez tu tenha um ministério, irmão. Talvez Deus te levantou para cantar, não foi? Tem pessoas aqui que Deus também levantou para pregar. Outros Deus levantou para evangelizar. Deus levantou outros para orar. Irmão, Jesus não levantou ninguém igual não, pode até levantar. Mas eu creio que Ele vai fazer diferente, porque Ele quer usar todos. Hoje você está aí, mas amanhã quem sabe você está aqui e eu estou aí sentado ouvindo você pregar também. O Evangelho é assim, irmão. Mas no meio de tudo isso, vai ver tem alguém querendo acabar teu ministério. O tempo não nos ajuda, irmão. Eu quero trazer um texto aqui, nesse mesmo texto, que quando eu descobri ele, eu entendi o que aconteceu na minha vida. Versículo de número 50 e 51. Diz assim: um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus acudiu dizendo: deixai, basta. E tocando-lhe a orelha o curou. Eu não sei se os irmãos já ouviram falar bem desse texto, mas esse texto é muito mais profundo do que aquilo que a gente imagina. Esse homem que Pedro cortou a orelha dele aqui nesse episódio, se nós lermos um pouco os outros evangelhos, nós vamos entender que ele era servo do sumo sacerdote Caifás. Estou certo, pastor? Ele era servo do sumo sacerdote Caifás, que pela lei, a maneira que se vivia na época, tudo indicaria que ele seria o próximo sumo sacerdote que ia vir. Assim como Paulo, se nós olharmos, se eu não me engano, Atos capítulo 26 e versículo 10, nós vamos ver que ali Paulo ele era mandado pelo sacerdote para caçar aquele povo. Este homem ele fazia a mesma função. Não é à toa que foi ele que comandou o povo para prender Jesus nessa noite. Só, irmão, que quando eu comecei a olhar para esse texto, eu comecei a ver que ele tinha muito mais vida do que aquilo que eu estava vendo. O Espírito ele começou a falar muito mais forte. No momento mais difícil da minha vida, onde tentaram acabar meu ministério, onde pessoas que eu pensei que iriam me ajudar, pessoas que eu orei dizendo: Senhor, levanta ele para me ajudar a evangelizar o meu bairro, a minha rua, pensando que isso era para o meu bem. E o Senhor diz assim:
Se tu tivesse orado por me fazer a minha vontade, talvez tivesse sido melhor. E eu comecei a ver o meu ministério ser massacrado por pessoas que tinham um poder maior. E eu não entendia por que dentro da igreja tinha essas coisas. Cansei de me perguntar logo dentro da igreja. Eu já saí do mundo porque lá tem isso. E eu encontrei dentro da igreja. Meu filho, deixa eu te dizer uma coisa. Você não pode, de maneira nenhuma, tentar separar. A Bíblia diz que o trigo e o joio, eles têm que crescer junto. Esse teu irmão que está do teu lado, que está te dando mau testemunho, não é para outra coisa a não ser para tu olhar para ele e dizer: igual esse daí, eu não vou ser, eu vou fazer tudo da maneira certa. Se ele não tivesse dentro da igreja, tu nunca ia aprender. E eu comecei a ver aqui algo muito profundo. Malco tinha um ministério, independente de muitas vezes a gente não olhar para isso. Nós às vezes só se lembramos que Malco era um homem que perseguia, que matava. Mas Malco tinha um ministério. Malco, ele seria o próximo sumo sacerdote que iria ser levantado. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Levítico, no capítulo de número 21. Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus! No capítulo de número 21 de Levítico, nós vamos ver algumas características do sacerdote, do sumo sacerdote daquela época. E nós podemos entender. Quem se lembra o que Pedro fez com Malco? Quem se lembra, diga amém. Pedro cortou a orelha direita de Malco, não é isso? Não pense você que ali Malco, que era o ruim, Pedro, que era o discípulo, era do jeito que nós pensamos, não. Eu prefiro inverter-lhe. Pedro, ele, como seguidor de Cristo, que ainda não era crente. Sabe por quê? Porque Pedro, ele andava do lado de Jesus. Talvez as pessoas estejam cobrando de você. Você tem poucos anos na igreja e já estão exigindo muito de você. Mas Pedro andou do lado de Jesus. Mas Jesus, olhando para ele, disse: Pedro, quando tu se converter, ajuda os teus irmãos, fortalece eles. Pedro era convertido? Não. E ele andava do lado de Jesus. Então Deus, ele está trabalhando no teu caráter, ele está te aperfeiçoando. João não era tão amoroso quanto o livro mostra que não, irmão. Para ele ser amoroso desse jeito, ele precisou ser prensado também. E ele falou sobre o amor. Significa que ele foi transformado pelo poder de Deus. Aqui no livro de Levítico, no capítulo de número 21, diz assim, versículo 16: Disse mais o Senhor a Moisés: Fala a Arão, dizendo: Ninguém dos teus descendentes, nas suas gerações, em quem houver algum defeito, se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Pois nenhum homem em que houver defeito se chegará como homem cego, homem coxo, ou de rosto mutilado, ou desproporcionado, ou homem que tiver o pé quebrado, ou a mão quebrada, ou corcovado, ou anão, ou tiver belida no olho, ou sarna, ou impinge, ou que tiver testículo quebrado, nenhum homem de descendência de Arão, o sacerdote em quem houver algum defeito, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Ele tem defeito, não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Levítico 14:14, em nome de Jesus. Levítico 14:14 diz assim: O sacerdote tomará do sangue da oferta pela culpa e porá sobre a ponta da orelha. E porá sobre a ponta da orelha. Como é que o sumo sacerdote ele ia fazer isso se Pedro tinha cortado a orelha dele? Qual foi a orelha que foi cortada? A direita. Lá no Evangelho de João nós vamos ver isso aí. João 18:10 vai dizer que a orelha que foi cortada
foi a orelha direita. Deixa eu dizer um negócio, pastor, para você nessa noite. Naquele dia, Pedro tentou acabar com o ministério de Malco. Naquela hora ali, Pedro estava totalmente, intencionalmente, porque ele conhecia a lei. Ele estava fazendo isso ali porque queria, ele cortou a orelha dele porque ele sabia que um homem com a orelha cortada, de rosto mutilado, ele não poderia exercer o sacerdócio. Deixa eu dizer um negócio para você nessa noite. Muitos homens hoje em dia sabem matar ministérios, sabem acabar ministérios, mas naquela noite Jesus pega a orelha de Malco e coloca no lugar de novo, dizendo: o homem sabe acabar ministério, mas eu sei restaurar novamente. Deixa o homem tentar acabar com o teu ministério, irmão. Quando ele cortar a tua orelha, não se preocupa não. Jesus vai pegar e vai botar no lugar de novo e vai restaurar aquilo que você perdeu em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu queria convidar você para ficar de pé nessa noite. Fica de pé nessa noite, você que pode. Vamos adorar o nosso Deus e deixa o Espírito Santo falar com você nessa noite. Eu não sei como você está aqui nessa noite, irmão. Eu não sei como é que se encontra o teu coração, eu não sei como é que está teu ministério, irmão. Mas eu quero deixar claro para você nessa noite. Fecha teus olhos em nome do Senhor Jesus. Fecha teus olhos e adora o nome do teu Deus. Vai adorando a Ele, que eu vou pedir para colocar aqui um louvor para a gente meditar. É simplesmente um louvor. Mas se ele for dado a Deus nessa noite, Deus ele vai manifestar no teu coração os desígnios dele. Aleluia. Aleluia. Fecha teus olhos nessa noite. Fecha teus olhos e diz para Deus: Senhor, hoje eu vou fazer diferente. É nessa noite que eu vou reconhecer. É nessa noite que você vai reconhecer o porquê de Jesus estar te pensando nessa noite. Fecha teus olhos e adora o nome do teu Deus nessa noite. Você que tem pressa, sai do teu lugar, vem aqui para frente. Você que ainda não aceitou Jesus, que deseja se reconciliar, que pisou em falso, eu estou te aguardando aqui para orar pela tua vida. Mas eu queria que você meditasse neste louvor. Aleluia. Fecha teus olhos. Diga assim: Senhor, obrigado porque foi por mim. Oh, Espírito de Deus. Aleluia. Você é um escolhido de Deus. Você é um escolhido de Deus. Você é um escolhido de Deus. Deus falou contigo nessa noite. Deus está te chamando aqui. Aleluia. Deus Pai. Nosso Deus Está aqui a primeira pessoa. Onde está a segunda pessoa, irmão? Sai do seu lugar. O Senhor nessa noite Ele quer entrar mais profundo em teu coração. Ele quer te dizer: meu filho, minha filha, você só precisa reconhecer o valor da cruz. Está aqui a segunda pessoa. Onde está a terceira pessoa? Deus nessa noite busca os adoradores que estão buscando em
amizade. Vem aí a terceira e a quarta pessoa. Onde está a quinta pessoa? Não se preocupa, meu filho, que você está no meio da igreja. Não se preocupa com o que vão falar, não. Deixa Deus manifestar na tua vida. Daqui a sexta pessoa. Onde estão? Eu espero por você nessa noite. Deus quer curar a tua alma. Deus quer retirar de dentro de ti aquilo que está te machucando. Oh, aleluia. Participante da sua glória. Deus te escolheu para ser um participante. Aleluia. Força, integridade. Espírito de Deus. Tem aqui 8 pessoas. Onde é que está a nona? Aleluia. Espírito de Deus. Adore a Ele com seu coração. Deus não precisa que você dê o dízimo maior da igreja. Deus não precisa que você se mate. Deus só precisa que você abra o coração nessa noite e diga: Senhor Jesus, eu reconheço a minha pequenez diante de Ti. E se não fosse aquilo que o Senhor fez por mim, eu estaria perdido. Oh, Espírito